Bem-vindo ao canal Leitura de Mangás e Manhwa. Capítulo 2 Placa de status. É hora de explicar. Já que todos concordaram em participar da guerra, os estudantes teriam que aprender a lutar. Mesmo que tivessem muito poder e potencial extra, todos eram apenas estudantes japoneses comuns do ensino médio que estavam acostumados com a paz. Lutar de repente, lutar contra monstros e demônios não seria fácil. Contudo, este tipo de situação estava dentro das expectativas. Ishtar disse a Hajime e aos outros que eles receberiam um treino no reino Heriri, localizado no pé desta montanha sagrada. O reino tinha uma relação muito amigável com a Igreja dos Santos. De acordo com os rumores, o fundador deste país, Charme Birne, era o descendente do deus da criação, Ei-sama, o único deus que eles cultuavam. O país tinha o apoio da igreja, então a relação deles era compreensível. Com o objetivo de descer a montanha e ir para o reino Heriri, Hajime e os outros atravessaram o portão principal da Igreja dos Santos. A Igreja dos Santos parecia se localizar no cume da montanha sagrada. Resumindo, depois que eles passaram pelos portões majestosos da igreja, o mar de nuvens se estendia tão longe quanto os olhos podiam ver. Eles não sentiram nenhuma dificuldade para respirar, algo normalmente associado com elevadas altitudes. Como resultado, eles nem perceberam que estavam em uma enorme montanha até um momento atrás. Talvez eles já tivessem se ajustado ao ambiente com magia. O brilhante reflexo do sol, o glorioso mar de nuvens e o límpido céu azul, diante deste magnífico cenário, Hajime e os outros ficaram encantados. Ishtar, que possuía muito orgulho de si mesmo, incentivou eles para prosseguir. Eventualmente, um pedestal branco circular, com cercas ao seu redor, apareceu na visão deles. Passando por um belo corredor que era feito do mesmo material que eles viram na catedral, eles foram encorajados até chegarem no pedestal. Havia um enorme círculo mágico gravado no pedestal. Do outro lado da cerca, havia um mar de nuvens. Assim, a maioria dos estudantes se reuniu no centro enquanto olhavam ao redor com timidez. Ishtar parecia estar entoando algo. O caminho da orientação se abre para o fiel. Caminho celestial. Ao mesmo tempo, o círculo mágico sob seus pés começou a brilhar com uma luz resplandecente. Depois disso, o pedestal começou a se mover como um teleférico. Ele se moveu de forma diagonal em direção ao chão. Claramente, o canto de agora há pouco ativou o círculo mágico que estava gravado no chão. Isto era precisamente um pedestal em forma de teleférico. De certa forma, ver magia pela primeira vez deixou os alunos excitados. Eles também ficaram agitados quando o pedestal entrou no mar de nuvens. Pouco tempo depois, eles passaram pelo mar de nuvens e puderam finalmente ver o chão. Debaixo deles havia uma grande cidade. Não, o que eles viram era uma nação. A construção que estava na encosta parecia ser um enorme castelo e se espalhando radialmente para baixo estava a cidade do castelo. Esta era a capital do reino Heriri. A torre e o palácio imperial eram conectados por um corredor no céu. Parecia que o pedestal continuaria descendo até chegar na torre. Hajime riu da performance sarcástica e magnífica em que eles estavam envolvidos. Os apóstolos de Deus descendo do céu ao atravessarem o mar de nuvens, era precisamente este tipo de imagem. Ao olhar para isso, os fiéis da igreja iriam ver qualquer um deles, que tinham relações com a igreja, como existências divinas. Isso não foi feito sem um motivo. Hajime não podia fazer nada além de pensar no Japão pré-guerra, durante o período em que religião e política tinham uma forte ligação, assim como este tipo de situação poderia trazer todos os tipos de tragédias mais tarde. De modo geral, um poder sobrenatural que poderia influenciar a todos realmente existia neste mundo e, como o nome implicava, este mundo estava centrado no desejo de Deus. A possibilidade de eles voltarem para casa e o destino deste mundo, tudo estava nas mãos de Deus. Enquanto ignorava a capital que gradualmente ficava mais evidente, Hajime suprime o desconforto que ele sentia em seu coração. De qualquer forma, ele iria fazer qualquer coisa que ele pudesse fazer.
Hajime apertou seus punhos e prendeu sua respiração, então ele pisou para fora do pedestal. Depois de chegarem no Palácio Imperial, Hajime e o restante dos alunos foram guiados para a Sala do Trono por um caminho em linha reta. Eles caminharam por um corredor com decorações que não eram inferiores das vistas na igreja. Ao longo do caminho, eles tiveram um breve encontro com pessoas que se vestiam como cavaleiros ou oficiais do governo. Eles também passaram por algumas camareiras, mas todos olharam para eles com a mesma expressão de admiração e respeito. Deve ter sido porque eles já tinham um certo nível de entendimento sobre a identidade de Hajime e os outros. Hajime se sentiu desconfortável, então ele sorrateiramente caminhou atrás do grupo. Finalmente, eles chegaram na frente de uma enorme e bela porta dupla com uma arte primorosa. De ambos os lados da porta, 2 soldados estavam de pé de guarda. Eles declararam em voz alta a chegada de Ishtar e do grupo do herói. Sem nem mesmo esperar por uma resposta, eles abriram a porta. Ishtar apenas entrou sem pressa como se fosse a coisa mais natural a se fazer. Diferente de Kouki e de alguns outros poucos alunos, a maioria dos estudantes passou pela porta enquanto tremia de medo. Depois de entrarem pela porta, havia um tapete vermelho que se estendia por todo o caminho até o luxuoso trono. Um homem de meia-idade com uma aura solene e dominante estava de pé diante do trono e esperava por eles. A mulher ao seu lado devia ser a rainha. Ao lado dela estava um jovem de 10 anos de idade com cabelo louro e olhos azuis. Outra linda dama de 14 ou 15 anos estava ao lado dele. Depois disso, havia aproximadamente 30 pessoas alinhadas de ambos os lados do tapete vermelho. Do lado esquerdo, pessoas com armaduras militares ornamentadas. Do lado direito, pessoas que pareciam oficiais do governo. Ishtar fez o grupo de Hajime parar na frente do trono enquanto ele mesmo prosseguia para o lado do rei. Depois disso, o rei respeitosamente recebeu a mão que ele estendeu e deu um leve beijo nela. Aparentemente, o Papa tinha uma posição ainda maior aqui. Neste momento, Hajime ficou convencido. O país inteiro estava centrado em Deus. Ele suspirou em seu coração depois disso. Em seguida, aconteceram as apresentações. O nome do rei era Eric S. Baihuri, a rainha se chamava Luaria. O jovem louro era o príncipe Handel e a princesa se chamava Liliana. Depois disso, o primeiro-ministro, o comandante dos cavaleiros e outras pessoas importantes também se apresentaram. O olhar do jovem príncipe parecia fixo em Kaori. Aparentemente, o charme de Kaori também era efetivo em outro mundo. Após as apresentações, eles foram chamados juntos para uma refeição e onde eles foram capazes de aproveitar a culinária deste mundo. A aparência externa parecia a dos alimentos do ocidente da Terra. Eles ocasionalmente eram servidos por comidas com molhos rosados e bebidas que brilhavam com 7 cores. Foi tudo muito delicioso. Príncipe Handel continuava encontrando oportunidades para falar com Kaori. Os garotos da sala olhavam para esta situação com nervosismo. Enquanto Hajime, ele não poderia fazer nada além de ter uma pequena expectativa de que eles poderiam demonstrar seu desconforto para Sua Alteza. Entretanto, isso deveria ser impossível já que se tratava de um garoto de 10 anos de idade. No Palácio Imperial, eles teriam abrigo, comida e roupas. Eles também vão apresentar os instrutores militares. Os instrutores foram escolhidos a dedo entre os cavaleiros e os magos da corte imperial. Isto permitiria que eles desenvolvessem amizades para a futura guerra. Eles foram dispensados depois da refeição. Cada pessoa foi levada para seu próprio quarto. Hajime não era o único que estava impressionado por sua cama que tinha uma cânfora. Ficar em um quarto tão luxuoso impediu Hajime de se acalmar. Foi um dia muito cansativo, ele sentia como se todo o seu corpo estivesse derretendo. Depois que ele pulou na cama como um peixe, sua consciência lentamente se apagou. No dia seguinte, os treinamentos e as aulas começaram imediatamente. Primeiro, cada estudante recebeu uma placa de prata com 12 por 7 centímetros. Os alunos olharam para as placas com curiosidade.
O comandante dos cavaleiros, Meld Loggins, pessoalmente começou a explicação. Hajime tinha pensado algo como: nós iremos treinar com o comandante dos cavaleiros. Olhando para essa situação, confiar o grupo do herói para algum instrutor meia-boca estava fora de questão. O comandante Meld apenas riu em seu coração. Ele estava seguro já que poderia colocar toda a responsabilidade no vice-comandante. Assim, ele não teria problemas. Contudo, era impossível para o vice-comandante Sam estar bem com isso. Muito bem, todos receberam uma dessas? Essas placas são chamadas de placas de status. É o mais confiável dos cartões de identidade. Contanto que vocês tenham uma destas, vocês não estarão em perigo mesmo se perderem. Alguma pergunta a respeito do que foi dito até agora? Meld falou de forma muito despreocupada. Ele tinha uma natureza sem restrições e um grande coração. Nós seremos companheiros de armas a partir de agora. Qual a utilidade de se usar honoríficos? Apenas falem com os outros cavaleiros da mesma forma que vocês costumam falar. E assim, eles receberam avisos como esse. Foi melhor para Hajime e os outros que a atmosfera ficasse mais relaxada. Ser tratado de forma excessivamente educada por pessoas mais velhas deixaria os alunos muito desconfortáveis. Há um círculo mágico gravado em um lado da placa. Usem uma agulha para furar em seu dedo e deixem uma gota de sangue cair ali. Então, o dono da placa será registrado. Assim que as palavras "mostrar status" forem ditas, você será capaz de ver seu próprio status. Vocês querem ouvir a teoria? Eu não sei sobre esse tipo de coisa. Isto é algum tipo de artefato divino da Era de Deus. Artefato divino? Ouvindo uma palavra desconhecida, Kouki levantou sua dúvida. Artefatos divinos são ferramentas poderosas que não podem ser recriadas por meios modernos. As lendas dizem que eles foram criados por Deus e sua espécie durante a Era de Deus. A placa de status é o único artefato divino que pode ser reproduzido. É o único artefato divino que se espalhou pelo mundo desde os tempos antigos. Em circunstâncias normais, um artefato divino seria tratado como um tesouro nacional, mas este aqui também é distribuído para o público em geral. Porque ele é um cartão de identidade muito conveniente. Então este era o caso. Os estudantes acenaram concordando e fizeram caras feias quando seus dedos eram furados pela agulha. Então, eles derrubaram uma gota de seu sangue no círculo mágico. Como resultado, o círculo mágico brilhou com uma fraca luminosidade por um breve segundo. Hajime fez o mesmo e deixou seu sangue na placa. Quando ele olhou para a superfície, o que ele viu foi: nome, Nagumo Hajime, 17 anos de idade, homem. Classe, sinergista. Level, 1. Força, 10. Vitalidade, 10. Resistência, 10. Agilidade, 10. Poder mágico, 10. Resistência mágica, 10. Habilidades: transmutação e compreensão da linguagem. Seu status. Olhando para seu próprio status, ele sentiu como se ele fosse um personagem de um jogo. Os outros estudantes também pareciam incapazes de tirar os olhos de suas placas de status. Comandante Meld continuou a explicação sobre a placa de status. Todos conseguiram ver? Posso começar a explicação agora? Primeiro, vamos falar sobre o level. O level irá aumentar quando os outros status aumentarem. O level máximo para um humano é level 100. Em outras palavras, vocês podem pensar no level como uma forma para julgar o potencial de uma pessoa. Level 100. Isso significa que você atingiu o topo do potencial humano. No entanto, nunca existiu uma pessoa que chegasse tão longe. Parece que o status não aumenta com o level como nos jogos. Treinar todos os dias irá naturalmente aumentar seu status. O uso de magia e de ferramentas mágicas também podem aumentar seu status. Além disso, os outros status daqueles com alto poder mágico serão naturalmente maiores do que a média. Apesar de não conhecermos todos os detalhes, acreditamos que o poder mágico irá subconscientemente aumentar o desempenho do corpo.
Uma última coisa, vocês todos podem esperar ansiosos pelos equipamentos que irão usar no futuro. Afinal, as portas dos tesouros nacionais serão abertas para os heróis que vão salvar a nação. Pelo que o comandante Meld disse, os status deles poderiam aumentar de várias formas que não envolviam lutar com feras mágicas. Além disso, eles ainda precisavam constantemente polir suas habilidades. A seguir, podemos falar sobre a classe. Colocando de forma simples, isso é o seu talento. Ela está interligada com as habilidades, que são exibidas na parte de baixo da sua placa de status. Dentro do domínio das classes, as habilidades podem exibir talentos inigualáveis. É muito raro para uma pessoa possuir uma classe. As classes podem ser divididas em duas categorias, combatente e não combatente. Um combatente só aparece entre 1 a cada 1000 pessoas com classes. Em alguns casos, podem aparecer entre 1 a cada 10.000 pessoas. Não combatentes aparecem entre 1 a cada 100 pessoas. Entre os não combatentes, existem classes raras entre 1 a cada 10 pessoas. A maioria dos não combatentes trabalham com produção. Hajime olhou para o seu status e, de fato, sinergista estava escrito na coluna da classe. Aparentemente, o talento dele parecia ser transmutação. Bem, de acordo com o que eles escutaram de Ishtar, Hajime e os outros vieram de um mundo de nível mais alto, então suas especificações deveriam ser muito mais altas do que as das pessoas de Tortos. Este tipo de situação deveria ser apenas natural. Enquanto pensava desse jeito, Hajime não podia fazer nada além de erguer os cantos de sua boca. Se as pessoas diziam que ele teria um talento, é claro que ele ficaria feliz. Contudo, depois de ouvir as palavras seguintes do comandante Meld, seu sentimento de alegria foi mandado para longe e um suor irritante começou a surgir em seu rosto. Depois disso, os status de todos são o que vocês estão vendo. Normalmente, os valores ficam em torno de 10 pontos quando você está no level 1. Bem, vocês devem ter valores várias vezes maiores do que isso. Tão invejável! Ah! Por favor, reportem o conteúdo de suas placas de status para mim. Assim poderei desenvolver um regime de treinamento que combine com cada um de vocês. Neste mundo, o status médio do level 1 ficava em torno de 10 pontos. O status de Hajime era uma linda sequência de 10. Ele limpou seu suor irritante e ficou em um estado de total confusão. Não importa como eu olhe para isso, os valores são medianos demais. Eles não são perfeitamente medianos? Eu não deveria ser uma trapaça ambulante? Eu não sou? Além de mim, todos estão na mesma situação? Como esperado, provavelmente isso não significa nada. Se agarrando nessa esperança, Hajime timidamente olhou ao redor. Os rostos de todos estavam brilhando, nenhum deles parecia estar suando frio como Hajime. Depois que o comandante Meld terminou de falar, Kouki foi o primeiro a dar um passo para frente para mostrar seu status. O status dele era o seguinte. Nome: Amanogawa Kouki, 17 anos de idade. Homem. Classe: Herói. Level: 1. Força: 100. Vitalidade: 100. Resistência: 100. Agilidade: 100. Poder mágico: 100. Resistência mágica: 100. Habilidades: aptidão com todos os elementos, resistência contra todos os elementos, resistência física, magia complexa, esgrima, força, herculia, teletransporte, previsão, recuperação de magia de alta velocidade, detecção de presença, detecção de magia, superar limite, compreensão da linguagem. Ele era praticamente a encarnação da trapaça. Um verdadeiro herói Sama. Level 1 e já tem valores com 3 dígitos, estou até um pouco assustado. Até as habilidades que normalmente seriam demais sendo 2 ou 3, este cara está completamente fora do padrão. Parece muito confiável, sem chances. Depois de receber as palavras do comandante, Kouki coçou sua cabeça com timidez. A propósito, o comandante estava no level 62. A média do status dele era por volta de 300 pontos e sua força era considerada excelente neste mundo. Contudo, Kouki era apenas level 1 e já tinha 1/3 do status de Meld.
Com sua taxa de crescimento, ultrapassar o comandante era só questão de tempo. Aliás, as habilidades pareciam ser talentos naturais, não havia forma de melhorar elas. A única exceção eram as habilidades derivadas. Isto era o resultado de polir uma habilidade por muitos anos. Era um tipo de habilidade que só poderia ser adquirida depois de atravessar a barreira. Em termos simples, eram habilidades que nunca tinham sido vistas antes, mas um dia, você subitamente descobre a essência da habilidade e melhora sua proficiência. Aos olhos dos outros, Coke era especial. Não apenas ele tinha um status trapaceiro, por alguma razão, este cara também era de uma classe combatente. Hajime encarou o sinergista escrito em sua coluna de status. Mesmo depois de torturar seu cérebro, ele não podia associar isso com uma classe de combatente. Ele só tinha 2 habilidades e, além disso, uma delas era a habilidade padrão compreensão de linguagem. Em outras palavras, ele só tinha uma habilidade. Hajime gradualmente formou um sorriso sem graça. De acordo com a sequência, era finalmente a vez de Hajime revelar sua placa de status para o comandante Meld. Até o momento, o comandante Meld estava sorrindo de orelha a orelha ao ver tantos status fora do comum. Ele estava feliz em receber tantos companheiros superpoderosos. O sorriso do comandante congelou enquanto ele gemia. Enquanto isso, ele murmurou, "Eu não vi direito", e deu alguns tapas na placa de status. Depois disso, ele a segurou contra a luz e a encarou por um tempo antes de devolver a placa para Hajime com uma expressão muito sutil. Como eu devo dizer isto, entenda. Este sinergista representa uma profissão de artesanato. Ela é muito conveniente para forjar ligas de metal. Comandante Meld tinha dificuldade para descrever a classe para Hajime. Os garotos que viam Hajime como um estorvo certamente iriam aproveitar esta oportunidade para fazer piada dele. Uma profissão de artesanato era claramente uma classe não combatente. Todos os seus colegas tinham classes combatentes, a possibilidade de Hajime ser inútil nas batalhas futuras era muito alta. Enquanto gargalhava, Yama Daisuke gritou, Hey, Nagumo! Poderia ser que você conseguiu uma classe não combatente? Como um artesão poderia lutar? Meld-san, esta classe é rara? Não, entre cada 10 ferreiros poderia conseguir esta classe. Todos os artesãos empregados no país possuem esta classe. Hey, Nagumo! Como você vai fazer para lutar assim? Yama jogou seu braço ao redor do ombro de Hajime. Isso foi muito irritante. Se você olhasse ao redor para os estudantes, os garotos estavam rindo da desgraça de Hajime. Como eu poderia saber se eu não tentar? Vamos ver seus status então. Mesmo que a classe seja um lixo, você ainda tem ótimos status, não é? Hajime já podia imaginar o resultado pela expressão nada confortável de Meld, mas Yama ainda queria ouvir isso, não importava como, ele realmente tinha uma péssima personalidade. Seus 3 lacaios também se juntaram a ele. Eles eram o tipo de marginais que iriam se aproveitar da situação em que uma pessoa mais forte intimida uma mais fraca. De fato, Kaori, Shizuko e muitos outros mostraram expressões descontentes para esse tipo de comportamento. Ele claramente está apaixonado por Kaori, porque ele não percebeu ainda. Enquanto pensava neste tipo de coisa, Hajime casualmente passou sua placa de status para ele. Depois de olhar para o conteúdo da placa de status de Hajime, Yama explodiu em gargalhadas. Seguindo ele, Saito e os outros também zombaram de Hajime depois de verem sua placa de status. O que é isto? Isto é completamente o padrão de uma pessoa comum. Falando mais precisamente, todos os status dele são 10, ele deve ser até mais fraco do que uma criança nesta região. Sem chances. Este cara vai morrer na hora. Quem sabe ele possa ter alguma utilidade como escudo humano. Kaori se aproximou zangada dos estudantes que estavam zombando de Hajime. Entretanto, antes que ela chegasse lá, outra pessoa falou com uma voz cheia de raiva. Era Aiko-sensei, Cora! Do que vocês estão rindo? Rir de um colega é algo que uma professora nunca permitiria.
Professores absolutamente nunca permitiriam isso. Andem logo e devolvam a placa de status de Nagumo-kun. Aiko-sensei tentou expressar sua raiva o melhor que pôde com seu corpo pequeno. Talvez por terem sido derrotados pela aura benevolente dela, eles devolveram a placa de status para Hajime de má vontade. Aiko-sensei se virou para Hajime e tentou animá-lo ao dar tapinhas em seus ombros. Nagumo-kun, não ligue para isso. A professora também é uma não combatente. A voz dela vacilou por um momento, da mesma forma que a minha classe, meus status também são medianos. Então, Nagumo-kun, você não precisa se preocupar em ser o único nesta situação. Enquanto dizia, olhe, Aiko-sensei mostrou sua placa de status para Hajime. Nome, Hatakeyama Aiko. 25 anos de idade. Mulher. Classe, agricultora. Level, 1. Força, 5. Vitalidade, 10. Resistência, 10. Agilidade, 5. Poder mágico, 100. Resistência mágica, 10. Habilidades: gestão do solo, restauração do solo, cultivo de longo alcance, estimular crescimento, criação seletiva, avaliar planta, produção de fertilizante, criação híbrida, autocolheita, operação de fermentação, ajuste de temperatura de longo alcance, aprimoramento de fazenda, colheita da chuva, compreensão da linguagem. Hajime olhou à distância com olhos sem vida. Qual o problema? Nagumo-kun, Aiko-sensei perguntou enquanto ela se esforçava para sacudir Hajime. De fato, a maioria dos status dela eram baixos, e era óbvio com apenas um olhar que a classe dela era uma não combatente, porém, seu poder mágico era totalmente comparável ao do herói. Ela também possuía um grande número de habilidades. Suprimentos de comida eram um grande problema durante as guerras. Resumindo, Aiko-sensei era boa o bastante para ser considerada uma trapaça. Hajime, que tinha poucas esperanças de não ser o único nesta situação, recebeu um ferimento profundo. Aishan deu o golpe final. Nagumo-kun, você está bem? Vendo a reação de Hajime, Shizuko sorriu amargamente. Kaori correu até ele e perguntou ansiosa. Aiko-sensei apenas inclinou sua cabeça confusa, mas os alunos só olharam para a desinformada professora com olhos acolhedores. De qualquer forma, o objetivo dela de impedir a zombaria foi atingido, mas este tipo de atitude também fez a confiança de Hajime despencar. Parece que o futuro dele não seria muito brilhante. Seu rosto estava pintado com um sorriso amargo. Obrigado por assistir até o fim. Se você gostou do conteúdo, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando seu like. Isso dá motivação para continuar postando vídeos diariamente. Não se esqueça de deixar um comentário com dicas ou sugestões para os próximos vídeos. Sua participação é fundamental para o sucesso do canal e para a continuação da novela Arifureta. Aproveite para ativar as notificações e receber nossas atualizações. Obrigado pela audiência e até a próxima!